Olá, eu sou Cassiano Simões, engenheiro sanitarista e ambiental, também mestre em gestão e regulação de recursos hídricos. Nesse momento, nós vamos falar um pouco sobre as perdas de água. Esse é um primeiro vídeo da sequência do artigo que trata sobre as perdas de água e a sustentabilidade, sob a ótica dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, fazendo parte de um artigo da categoria Análise Ampliada. Bom, a proposta desse artigo tem a busca por ampliar, por trazer uma discussão que aumente a amplitude da percepção da problemática das perdas de água. Ele se estrutura de modo a apresentar, a configurar um contexto da problemática das perdas de água. Depois, ele cruza com a ideia de sustentabilidade, também com um conceito pouco difundido no Brasil, que é o nexo água, energia, alimentos. Ele vai ser mais bem destrinchado, um conceito fundamental para o entendimento, para ampliar a visão de como é que as perdas afetam não só o próprio sistema em que elas se inserem, mas diversos outros sistemas que estão diretamente relacionados com a própria dinâmica dos recursos hídricos. O que se entende por perda de água, eu entendo que tenha sido fortemente importado e influenciado pelo conteúdo, pelos acadêmicos de países já desenvolvidos. Evidentemente que eles contribuíram muito com toda a questão técnica e tecnológica na busca de reduzir as perdas ao máximo. Porém, essa é a minha percepção. Nesse momento que toda essa questão técnica das perdas de água, elas são mais difundidas globalmente, tendo a matriz países desenvolvidos que já vieram com um controle considerável dos níveis de perda de água, não foi trabalhado a problemática das perdas. Parece que é uma informação natural, tanto pela disponibilidade hídrica que esses países possuem, que é baixa de maneira geral, e por isso já foi aplicado a busca por reduzir as perdas de água. E toda essa tecnicidade, esse caráter aprimorado foi importado ao Brasil. Foi importado para os países em desenvolvimento, que vão ter toda a sua problemática das perdas de água bem mais acentuada, os níveis de perda muito superiores, e com as práticas importadas, do que deveria ser feito, sem a prática efetivamente existir, no momento que ela adentra, na dinâmica de regulação e boas práticas dos prestadores, mas a difusão da problemática não adentrou. Eu vejo que ainda é um tema muito pouco explorado, pouco difundido, e a ideia por trás desse vídeo, desse artigo, é para produzir essa expansão da percepção do quão problemáticas as perdas de água são, para além dos sistemas que as possuem. Entendo que o ponto de partida da nossa discussão seja tratar o início, expandir o conceito do que são perdas de água e os seus impactos. Essa figura visa sintetizar o que a gente vai abordar na sequência de vídeos e dentro do artigo. Então a gente inicia com as relações diretas, explicando o que seriam as perdas e quais são os seus impactos diretos e de como esses impactos podem adentrar outras camadas, outros sistemas. Isso tudo construindo pela lógica do nexo água, energia, alimentos. A gente vai destrinchar e expandir um pouco esse conceito em sequência. E depois, de maneira aplicada, a concepção também de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, de uma maneira mais prática e objetiva, aplicada a como as perdas de água podem influenciar no êxito, na persecução dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Obviamente, ela se concentrará mais no ODS 6, que trata de água potável e saneamento, mas também ela alcança outros ODS. A simples existência de perdas de água afetam a agilidade e a possibilidade de se ter um êxito em outros ODS. Conter perdas de água tem um sinergismo com o desenvolvimento e com a melhoria das condições para que se tenha um êxito na agenda da ONU. Bom, para quem está disposto a assistir esse vídeo e acompanhar o conteúdo escrito, com certeza não é um leigo na área. Então a gente não precisa se prender aos conceitos mais básicos do que são perdas de água.
que a gente pode dar um passo além, é refletir que as perdas de água em um sistema de abastecimento, elas não são só a perda material do fluido água, o fluido puro. Quando uma água tratada é perdida, você vai perder toda a energia elétrica que ali foi empregada para fazer a retirada dessa água bruta não tratada do meio ambiente. Você direcionou essa água para uma estação de tratamento, você empregou insumos químicos que possuem suas cadeias produtivas, que também consomem energia, tem certo extrativismo, tem suas cadeias logísticas. Você depois empregou, em vários casos, mais energia elétrica para fazer com que a água vença os obstáculos geográficos e chegar efetivamente para o usuário. Isso tudo se relaciona diretamente com a sustentabilidade do prestador, que para ele fazer todo esse serviço, tendo em vista que não se cobra pela água, mas sim pelo serviço prestado, se faz uso de tarifa. É um instrumento que permite essa perpetuação desse serviço, que subsidia a existência do serviço. Apesar de esse instrumento fazer uma compensação dos custos do tratamento, porque as perdas de água estão embutidas dentro do processo num todo. O consumidor, de maneira natural, paga pela existência das perdas, porque elas estão dentro do pacote que envolve a prestação do serviço. E dentro dessa estrutura toda, a gente vai ter várias dinâmicas com relação à energia elétrica, né? Da onde é que vem essa energia elétrica no Brasil? Como é que é a dinâmica de distribuição, o próprio mercado de energia elétrica? Até que nível todos os sistemas do Brasil, simultaneamente, perdendo água tratada, que recebeu energia, insumo químico, isso não afeta com certeza o mercado de energia elétrica? Então também as perdas não se limitam só à mera perda de água, também existe perda de energia elétrica. Algo também a ser refletido, levado em consideração é o custo de oportunidade. Naturalmente, um dos usos prioritários de maneira prática no Brasil é o uso da água para o consumo humano. E há certos locais no Brasil em que a disponibilidade hídrica é baixa frente à demanda. Então os sistemas de abastecimento vão ter uma prioridade na disponibilidade do uso do recurso hídrico. E nesse momento dá-se preferência ao uso para o abastecimento humano, e nesse processo você tem, ou seja, também há uma perda do custo de oportunidade. Essa água perdida poderia ter sido feita para outro uso. Cabe ainda cogitar um fenômeno que possa ter acontecido em grande escala no Brasil, que é o investimento em novos ativos de captação, de armazenamento e de produção em detrimento da existência de perdas. Porque as perdas implicam um aumento virtual da demanda, né? Virtual no sentido de que para chegar o consumo efetivo as perdas existem, mas elas poderiam, uma boa parte delas, serem evitadas. E o investimento, o bom gerenciamento do sistema de abastecimento implicaria nessa não existência de perdas. Mas, ao investir em expansão de sistema de captação, produção, como expansão de uma ETA modular, em que é evidente, com o aumento populacional, isso seja imprescindível, mas às vezes possa ter ocorrido vários casos em que a vida útil dos ativos tenha se reduzido em função da existência das perdas, pelo aumento delas, já que os projetos não levavam em consideração a quantidade de perdas. Basta a gente olhar o histórico dos índices de perda no Brasil, o aumento que eles tiveram. Isso abre margem para uma outra discussão também, né? Que é o que aumentou. As perdas efetivamente aumentaram, a capacidade de mensurar as perdas fica para um outro momento também essa discussão. E claro, aqui a gente está se concentrando muito mais nas perdas reais, né? Nas perdas que não chegam a ser de fato utilizadas. Cabe também mais uma discussão de maneira mais ampliada ainda para tratar da diferença dessas perdas aparentes e dessas perdas reais. Esse âmbito do quanto elas impactam o sistema e os sistemas que estão associados, né? Sistemas no sentido mais amplo, cadeias produtivas de alimento, de energia, de insumo químico. Então eu acho que essa discussão das problemáticas que advêm da mera existência de perdas já são suficientes para subsidiar a sequência dos raciocínios que a gente vai explorar aqui. Antes de partir para o exercício mais objetivo de associar a existência de perdas ao impacto que elas têm na sustentabilidade e no desenvolvimento sustentável, eu acho que é importante nós trabalharmos 3 conceitos.
que são eles: a diferença entre a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, que na ótica dos sistemas de abastecimento tem grande relevância. Então, é discernir um pouco a diferença desses dois conceitos, até pelo fato de estarmos fazendo o exercício prático de mirar a influência das perdas nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Também explorar um pouco mais o conceito do nexo água, energia e alimentos, que ele é bem mais difundido fora do Brasil, mas que a sua concepção é de extrema importância, especialmente num país como o Brasil, que acho que é o maior carimbo do que é o nexo água, energia e alimento no mundo, sem sombra de dúvidas, se não é um dos mais, né? E também trabalhar um pouco a questão dos níveis de perdas de água. Porque uma coisa a gente está falando do problema que as perdas causam, dos problemas, tá, mas todos os sistemas vão apresentar essa mesma problemática. A gente está batendo aqui na existência de perdas de água e às vezes tem alguém levando a bronca sem nem merecer. E às vezes tem alguém merecendo a bronca que não está recebendo. Então é importante também tratar um pouco essa questão dos níveis de perda de água. E acho que para introduzir essa problemática, para a gente poder expandir o que já está sendo construído de raciocínio no artigo e com esses conceitos iniciais, eu considero que a gente já fez um bom trabalho. Conto com vocês na sequência dos próximos vídeos. Espero que tenham gostado da abordagem. Aproveitem para se inscrever no canal, para construir críticas, dar sugestões e também participar do projeto, né? O projeto ele é aberto para quem tiver interesse em enviar um artigo, construir um vídeo. É um momento aberto, um espaço aberto. Quem tiver interesse pode entrar em contato. E é isso.